turminha, tudo bem? A Prof veio mais uma vez com a nossa videoaula para que a gente possa aprender um pouquinho mais do mundo das plantas, que é o que a gente está explorando na nossa apostila. E a nossa aula de hoje é sobre raízes e caules. E para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso, eu trouxe algumas plantinhas para que a gente possa entender. Aí na apostila pede para que a gente entenda passo a passo a função da raiz, a função do caule e a função da folha. Afinal, agora vocês já sabem que uma planta precisa de raiz, caule e folha. E a prof vai explicar para vocês cada parte e a função de cada parte da planta. Eu trouxe aqui para vocês uma batata. A prof também tem uma batata aqui, ó. Essa batatinha aqui. A gente vê ela prontinha já na feira dessa forma aqui, né? E às vezes a gente não imagina que para colher a batata, ela tem todo, olha só, ela tem todas as partes, né? Aqui embaixo fica a batata com a raiz, o caule e a folha. Então a gente mais uma vez vê que ela precisa da raiz, do caule e da folha. Sabe qual a função de cada um? A raiz, ela é muito importante para absorver a água. Vamos imaginar quando chove bastante, né? A plantinha, quem traz a água para ela é a terra, ou seja, a raiz, né? Então é através da raiz que a gente consegue mandar água para toda a planta. O caule, ele é muito importante para deixar as folhas aqui em cima expostas ao sol, né? E também muito importante para armazenar os nutrientes. É como se fosse o nosso corpo, né? A gente tem todos os nutrientes, né? Todas as vitaminas. E o caule, ele faz essas duas funções. Então vamos lá. Ele ajuda a plantinha a ficar exposta à luz do sol e também ajuda a segurar as vitaminas e a nutrir. E as folhas, elas são muito importantes porque é através delas que a plantinha recebe toda a comidinha e também ela consegue segurar bem a luz do sol. É ela que recebe a luz do sol, porque afinal a plantinha precisa de luz. E é através da folha que ela recebe toda a luz solar. Então, a raiz serve para receber a água, absorver. O caule serve para deixar a plantinha exposta ao sol e também armazenar os nutrientes. E a folha serve para que a plantinha possa se alimentar e ficar ali exposta à luz do sol. Aqui eu tenho para mostrar para vocês rabanetes fresquinhos. E o rabanete, como a gente tirou ele da terra, é muito parecido também com a batata, com a beterraba. Então a gente percebe que aqui embaixo a gente tem a planta, ó, o rabanete. Aqui em cima a gente tem as folhas. E esse fio soltinho aqui do rabanete, ele estava lá embaixo da terra, ligado à raiz. Então pode ser considerado, olha só, a raiz da plantinha, né? Então a gente tem aqui a raiz, a planta e a folha. E é assim também que a gente colhe as batatinhas, a beterraba, né? E a cenoura também vem com as folhas. Se você não experimentou cenoura, experimente as cenouras. Mas também tem uma receita bem gordinha que a prof fez aqui na casa da prof com cenoura. Sabia que com a cenoura a gente pode fazer um bolo de cenoura? Em cima, né, de quebra a gente joga o chocolate. Aí na apostila de vocês também tem uma atividade para que a gente realize um bolo de cenoura. Essa atividade vocês podem adaptar da melhor forma que vocês quiserem. Quem quiser fazer o bolo de cenoura, faz o bolo de cenoura. Quem quiser fazer uma salada com cenoura, quem quiser cozinhar a cenoura, fica a critério de vocês. A prof só pede que vocês utilizem a cenoura aí na cozinha de vocês para fazer algo. Pode ser do... Vamos contar em quantas partes nós falamos a palavrinha bolo? Lá com os dedinhos, vamos lá. Bolo. Novamente. Bolo. Bolo. Em duas partes com as nossas duas sílabas. A sílaba da família do B de bo e a família do L de lo. Bolo. Agora a Prof. Mari vai explicar um pouquinho sobre os caules comestíveis.
Caules comestíveis, Prof. Mari? Como assim? A Prof vai explicar para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem um alho poró. Esse daqui é um alho, mas se chama alho poró. E o alho poró é um exemplo de caule comestível. Sabe por quê? Porque aqui nós temos um caule. Ele é a parte do caule, né? Agora a gente não consegue mais ver a raiz dele, né? Porque foi tirado da terra. Mas essa parte do caule do alho poró a gente pode comer também, certo? A gente também tem o exemplo da cana de açúcar, né? A cenoura, por exemplo. A cenoura, por exemplo, fica embaixo da terra, né? Essa partezinha aqui da cenoura também pode ser considerado caule, mas a gente também pode comer a cenoura. Então, várias plantas, legumes, verduras, né? A gente come o caule. A cana-de-açúcar, por exemplo. A cana-de-açúcar é um caule. A gente consegue, não sei se vocês já viram a cana-de-açúcar, mas a Prof também vai deixar a foto para vocês, porque a Prof não conseguiu trazer uma cana, né, muito grande para trazer aqui na casa da Prof. Mas a Prof também vai mostrar para vocês. E a cana-de-açúcar também é um caule comestível. Então, algumas dessas coisas a gente também pode comer, por exemplo, o brócolis. O brócolis a gente come sempre a partezinha de cima e também o tronquinho, né, o caule. A gente algumas vezes chama de tronquinho, tem gente que chama de corpinho do brócolis, mas o nome é caule e a gente também come o caule do brócolis, né, o repolho, couve-flor, entre vários outros. Agora, quando vamos à feira, os legumes, verduras e frutas já estão prontos para o nosso consumo, mas devemos saber que todos eles possuem raízes, folhas, caules e fruto. Uma boa aula!